Eu tomei insulina, eu tava no hotel, ia competir no outro dia. Tomei insulina, aí eu comi, fiz minhas refeições. Aí tinha uma praia do outro lado do hotel. Eu falei assim, eu vou lá na praia. Na hora que eu cheguei no meio da rua, eu desmaiei. Eu acordei dentro do hotel de novo com um amigo meu colocando bolo na minha boca. Pra comer. E isso fez eu voltar, senão eu já tinha... O cara começa a fazer merda com 50 anos. O cara construiu uma maturidade com 50 anos de idade, aí começa a tomar testosterona doidado, vira um moleque de 17, 18 anos, começa a comprar um monte de coisa, separa do casamento, desfaz a família, tudo por causa da testosterona. Mexe, né? Mexe no psicológico, né? O cara, a mentalidade do cara com a testosterona dosada errado, muda. O cara começa a fazer coisas no casamento que não fazia, porque tá vivendo um ambiente hormonal de testosterona alto, que é de um molecote de 17, 18 anos. Entendi. Então, as mentiras do fisiculturismo. Bom, a primeira é que anabolizante mata. Eu acho que isso é uma grande mentira, né? A gente, legal, falar. Se você for pegar aí... Gostei de saber. Eu não tô induzindo ninguém a nada aqui, viu, gente? Mas assim, eu acho que a gente tem que contextualizar isso muito bem, porque se a gente pegar os índices de outras mortes, se você vê o apontamento pelo anabolizante, não é nada. Fala, galera, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. Ó, quase o Marcelão abriu hoje, hein? Quase. No susto. Ele meio que fez assim, se eu quisesse. E se você não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial, _, o meu pessoal, Ângelo V Oficial, Marcelo... O meu @Marcelo Oficial, tô temporariamente fora do ar aí. O Zuckerberg ajuda eu aí. O Instagram, dá um help aí, por favor, né, meu? Vocês estão cancelando muita conta. Meu Deus. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Doutora Esther e o Instituto Unifique. QR Code e o WhatsApp está aparecendo aqui na tela. Quero agradecer também um dos nossos patrocinadores, que é o Espaço Atlas. Se você quer trazer a sua galera para treinar sua equipe, desenvolver o seu time, nós temos um espaço perfeito para te atender. Fazer um curso, sua imersão, sua palestra, treinamento. Aqui no Espaço Atlas, a gente entrega tudo pronto para você. Focar no que realmente importa, o seu conteúdo e seu público. São até 100 pessoas no formato teatro, 50 pessoas no formato colegial e 150 no formato livre. Aqui nós temos uma qualidade de imagem e áudio incrível. E também uma equipe qualificada para transformar o seu evento numa grande experiência. Porque evento comum, qualquer um faz. Agora, evento que marca, que desenvolve pessoas e que gera resultado de verdade, é só aqui no Espaço Atlas. Então, clica aqui e chame a galera lá do Espaço Atlas para fazer o seu treinamento. E você que quer ser nosso patrocinador e aparecer no podcast, que só no YouTube, nós estamos com 1.900.000 visualizações. Praticamente 2 milhões de visualizações. É muita coisa, né? Eita, que a gente ainda tá humilde. Exatamente. E detalhe, hein? Corre com a gente. Orgânico, ok? E você que vem patrocinar nosso podcast agora, o que acontece? O valor do seu investimento, nós vamos pegar e investir em tráfego pago. Então, além do que a gente já tem de visualização orgânica, você vai ter também mais visualizações com tráfego pago. Fechado? E hoje a gente vai falar com um cara que é referência no mundo fitness. Além de muito conhecimento, porque eu conheço ele já pessoalmente, o cara é fera. Conhece muito. E vai responder algumas perguntas pra gente aqui. Como é ser uma voz respeitada nesse meio? Quais maiores diferenças do fisiculturismo de antigamente para os de hoje? O personal é o mais importante para um shape ideal? São essas perguntas que o cara já vai começar a responder. Thiago tem uma trajetória de se invejar no mundo fitness. Teve uma trajetória linda no fisiculturismo, viu a evolução do ramo e passou por todas as fases, continuando sempre sendo uma voz respeitada no meio. Além disso, ele tem 25 anos de experiência em musculação, ajudando pessoas a atingirem o seu objetivo pessoal, alinhando com saúde e disciplina. Hoje ele vem contar pra gente como foi a transição de atleta profissional para treinador, como o fisiculturismo vem evoluindo e tudo que as pessoas precisam saber para chegarem
até os seus objetivos. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Thiagão. É um prazer ter você aqui com a gente, hein, cara? Prazer todo meu. Obrigado por estar aqui participando do podcast. Boa. Satisfação mesmo. Pô, seja bem-vindo, e hoje, além de dúvidas pra galera, você vai sanar nossas dúvidas aqui, porque o Marcelão aqui, ó, treina todo dia, sai de casa às 5 da manhã. 4h30. 4h30 da manhã. O cara pra fazer isso já não é confiável. Mas o shape tá difícil, hein? Cara, você que viveu anos na alta performance, né? Qual foi o sacrifício mais difícil pra você conseguir chegar aos palcos, cara? Nossa, Ângelo, eu digo que chegar aos palcos é como qualquer investimento que a gente tem que fazer a longo prazo, né? Você enfrenta muitas coisas. Eu acho que a primeira barreira que vem é a barreira familiar. Porque viver isso, você mexe muito com a parte de dentro de casa, sabe? Ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa que tem foco. Essa parte envolve muitas questões de socialização. Então, a parte mais difícil, na minha opinião, foi essa, sabe? Tipo, os amigos chamar pra ir pra bar, comer, família também às vezes não respeita também a dieta que você precisa. Isso é difícil, cara? Difícil, né, cara? Porque a gente tem um cotidiano e tem uma vida que é basicamente tudo a desfavor do que é você realmente construir um físico e atingir um nível dentro do fisiculturismo, né? Quando eu falo desfavor, eu tô falando da seguinte maneira. A gente tem que abdicar de muitas coisas. Tipo, você vai sair, você tem que ficar em casa para você descansar, porque você precisa treinar no outro dia. Tem momentos com a família, com comidas, né? Toda essa parte emocional que existe da comida, você não participa, você não se envolve nessas questões. A galera quer comer uma pizza no domingo, você já... Eu durante muito tempo, eu consegui associar muito, difícil, participando dos meus compromissos e eventos e fazendo a minha parte, né? Isso não é desculpa, tem muita gente que consegue fazer isso, entendeu? Mas com o tempo isso fica pesado. Com o tempo você começa a preferir a não se expor a determinadas situações, e isso vai te afastando, né? Isso vai te afastando, vai minando você, e você vai se tornando um cara cada vez mais focado e centrado naquilo que está fazendo. E esse daí é o preço que paga, né? Um preço bem alto. E, Thiagão, qual foi o estalo que te deu para você ir para a vontade de ir subir nos palcos, de realmente, de fato, entrar para o mundo do fisiculturismo? Qual que é o momento que você decidiu isso? Olha, eu conheci a musculação porque eu fui para academia devido a não viver num ambiente familiar muito bom, né? Dentro de casa, briga, eu acho que toda família passa por isso. Sim. Chega momentos que a gente está na nossa adolescência, no meu caso foi aos 14, 15 anos, né? E aí entra aquele momento, né, adolescente revoltado. Só que eu encontrei a academia nesse caminho, né? Eu vi que a academia, ela me centrava muito. Eu ia para academia, eu me sentia muito bem depois disso. E eu comecei a me sentir muito bem treinando. Então foi a partir daí que eu tive um start assim de perceber que aquilo dali era algo muito bom para mim, porque eu tinha assim os meus problemas dentro de casa, mas quando eu ia para academia eu me sentia muito bem. Então eu sempre fui um cara muito sensitivo com isso, né? E desde então eu falei assim, não, cara, eu preciso disso aqui todo dia na minha vida, porque eu não posso esperar por outras válvulas de escape, né? Sim. Porque vai saber o que vai ser para mim, né? Sim. Que ano que foi, mais ou menos, Thiagão? Você isso recorda? Tem, eu acho que 20 anos atrás. Realmente, quando eu comecei a focar nisso, foi uns 18. Hoje eu tenho 41. Tá então novo, pô. Tá zero. Tá zero, mas... mas foi com essa idade. Foi quando eu atingi a maioridade, né? Show. Foi a parte que eu... falei, não, isso aqui é pra mim, eu preciso ter isso na minha vida, daqui eu não abandono jamais. Legal. Caramba, bacana. E como você fez pra reverter essa questão familiar aí, cara? Pra você... Porque assim, eu entendo, por exemplo, pra mim, eu vou falar muita coisa aqui, eu vou falar muito de mim, né? O treino, hoje ele é satisfatório, ele me dá uma endorfina bacana, mas demorou muito tempo, demorou praticamente 38 anos da minha vida, cara, pra ele virar isso. Porque eu já fui o cara de me trocar pra ir pra academia
chegar até o portão de casa e voltar para trás, né? Uhum. Eu acredito que no começo também tenha sido difícil para você. E como você fez para virar essa chave de falar, não, cara, é isso mesmo que eu quero e nada vai me impedir de ser esse cara? Olha, quando eu comecei na academia, eu lembro que tinha um grupo de já atletas mais velho que eles treinavam no powerlifting, né? Que é uma categoria de levantamento de peso. Né? E esse pessoal era muito centrado na academia. Eles eram muito sérios treinando. E eu logo me juntei com esses caras. Então eu já conhecia a academia de uma maneira e um ambiente que me moldou a conseguir entender o que estava realmente acontecendo ali além dos ferros, né? Então eu tive a sorte de encontrar esse pessoal, ter como base eles, né, na trocação de ideia. Não foi só o treino em si que eles me ensinaram, né? Mas hoje acho que muito da mentalidade ali, que eu via a galera treinando, eu via a seriedade que era o treino, eu ficava junto, eu acompanhava, eu ajudava a montar barra para eles, e eu fui me introduzindo, né? Eu falei, é que nem você tá num ambiente onde você vê pessoas importantes, né, executando ações ali de que você precisa aprender e você se misturar. Então foi isso que eu fiz. Me misturei sempre com o pessoal mais velho, o pessoal que era da seriedade realmente. Eu acho que eu tive sorte de escolher a academia e ter aquele pessoal certo. A oportunidade de vivenciar uma galera que já estava pronta, né? Exato. Puta, bacana. Já tava ali dentro de uma trajetória de atleta, de compromisso, de seriedade, que eu conheci isso muito cedo, entende? Acho que as pessoas têm dificuldade disso hoje em dia, porque vai no mais Smart Fit, você não vê ambiente assim mais. É difícil, né? Você não vê um ambiente, por exemplo, não falando mal, mas qualquer academia low cost, que é de público em massa, você não vê a galera treinando realmente, sabe? A galera vai pra bater papo, parece, entendeu? né? Então, o ambiente contou muito pra mim nessa época, nesse momento, né? E você era novo, né? E a gente sabe que ali a parte da adolescência para a maioridade, geralmente a galera tá confusa, querendo saber o que vai fazer, tem dificuldade com foco, tem dificuldade com rotina, né? Não só a galera de hoje, acho que eu falo da nossa época porque eu tenho 43, então a gente é mais ou menos ali não tô tão bem como você, mas né? Bem sim, meu amigo. E em algum momento nessa transição sua entre menoridade e maioridade, e essa pegada sua de, pô, acho que é isso que eu quero e tal, em algum momento você sentiu que você estava pagando um preço muito alto, pô, caraca, será que eu preciso de tudo isso? Ou não, cara, você pegou, foi embora e... Porque assim, é uma rotina estressante, cara. Você se limitar de coisas que você gosta não é para qualquer um. Sim. Eu acho que isso daí, além de tudo isso que você pontuou, eu acho que você, hoje em dia, você escolher algo que você escolhe pelo coração, que você realmente gosta de fazer, tem um preço muito alto a se pagar, né? A gente tem que tomar cuidado com esse balanço, porque a gente tem que escolher entre aquilo que a gente vai nos beneficiar financeiramente, futuramente, e associar isso com o que a gente gosta de fazer. Eu sempre fui uma pessoa que olhei muito para o lado do que eu admirava, do que eu gostava, do que o meu coração realmente escolhia, né? Antes, a musculação e a educação física era muito taxada, tinha um preconceito muito forte. Escolher educação física era visto por profissionais de que não sabiam o que eu fazer. Sim. Professor de... Educação física, administração. Professor de escola, né? Tipo... Falar, não deu certo ou não sabe o que fazer. Exatamente. E eu sempre vi isso. Mas eu nunca me importei com isso. Eu falei, não, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui. Legal. Na época, eu sabia que não era nada. Aqui, a região, o bairro aqui era mato. Tinha 2 academias boas, entendeu? Só que, cara, eu tava realmente executando algo que eu sentia que era pra mim, entendeu? Com a pandemia teve uma virada de chave muito grande, né? E as pessoas, pela dor, começaram a olhar para a academia diferente, né? E graças a Deus, depois de tudo que aconteceu, né, de um mal ter acontecido, que foi a pandemia, o cenário mudou muito, a profissão mudou muito, e hoje eu estou conseguindo ser um profissional aí bem visto, um profissional que é chamado para participar de um puta podcast. Tá vendo? Vocês têm que escolher. O cara acreditou e hoje o cara cobra R$500 a hora aula. Entendeu?
Entendeu? Eu só consigo treinar com ele uma vez por mês. A gente tem uma caixinha de perguntas aí do povo na rua. Vamos dar uma olhada? Com certeza. Solta aí. O que é mais importante para um atleta de fisiculturismo? A preparação física ou psicológica? E por quê? O Milton Mesquita que fez essa pergunta para você lá no Instagram. Ah, que legal. Uma ótima pergunta, hein? Baita pergunta, Milton. Olha, eu acho que é uma conjuntura dos dois, tá? Tanto a parte de preparação física, ela vai ser totalmente dependente da mentalidade, do psicológico. E cada hora, em cada momento, um vai cobrar mais que o outro. Tem momento que o seu físico ele vai pedir descanso, você vai falar que não aguento mais, não aguenta mais, e aí quem atua mais é o psicológico, né? Quando o psicológico ele não está atuando é porque você está bem, você não está cansado, entende? E aí o físico toma conta. Mas se você não tiver um balanço muito forte com os dois, você não resiste, com certeza você não resiste. Eu acho que você tem que ter uma pessoa que tem que ter um feeling muito apurado para você realmente entender qual é o momento de você ouvir qual lado está pedindo. E é verdade, viu? Porque eu descobri que eu tenho uma doença depois que eu comecei a treinar com ele, que é mal de Parkinson. Todo final de treino eu tô me tremendo todo, mano. E pra beber água, eu tenho que fazer assim, ó. Jogar o cotovelo pra cima pra conseguir beber a água. Verdade. E aí ele fala, treino assim, né? E o interessante é que ele fala, cara, no treino, o que você busca é a dor. Uhum. Quando a gente começa ali a fazer antebraço, o braço, e começa a queimar, ele falou assim, calma que vai passar. E é incrível que você tá queimando, aí você vai e faz mais 2 exercícios, parece que a queimação vai passando e você continua. E normalmente, sem o personal, você não vai conseguir. Não vai. Porque é normal do corpo humano e da mente, ao menor sinal de dor, parar. É isso? Não só isso. Quando a dor começa a existir durante o treino, o primeiro sentimento que você tem é de confusão. Você perde totalmente o foco do que está acontecendo. Começou a doer, você fala, vou desistir, vou parar. Quando você perde isso, você não entra na dor, você não domina a dor, né? E quando você entende que você consegue dominar a dor, você entra no ambiente da dor, você vê que você consegue muito mais. É ali que você consegue continuar trabalhando, dominando a dor e executando aí repetições com cargas muito melhores, entendeu? Então, é um feeling que você tem que ter e prestar muita atenção no foco que existe quando a dor começa. Você não pode dispersar. É um momento que você buscou, é um momento que você está atrás. Então, você tem que entrar no ambiente... E é interessante que... Começa desespero, será que eu paro? Será que eu vou mais me machucar? Você é louco, a respiração já entorta tudo. Interessante que ele ainda fala assim, você, por exemplo, tá fazendo exercício, você faz uma careta e fala, não é hora da careta ainda. Tipo Sério? assim, ele controla até a sua fisionomia. Tira o pé do chão, não tira o pé do chão. Porque você tá forçando com o pé pra te dar força pra... Não, ele fala, ainda não é a hora, calma que vai chegar. Por exemplo, eu fazia um exercício que é o... Como que é aquele deitado com peso aqui? Fly. Eu não sei o nome porque eu tenho TDAH. Eu bati recorde batendo acho que 46 ou 48. Hoje eu faço com 38 e tô morrendo. Ele mostrou pra mim a maneira de como fazer. Tem isso também, né? Não levanta, cara. Execução feita da forma certa, muitas das vezes você se engana com o peso, né? Execução, amplitude ideal, você realmente entrar no ambiente ali da carga, da dor, sentir o que está acontecendo. É bem diferente do que você levantar peso na academia. Né? Existe um submundo ali na hora que você começa a treinar, que a pessoa que não entende que ela tem que adentrar dentro disso, ela não consegue ter progresso na academia. Entendeu? Porque a maioria das pessoas elas acham que levantar peso é muito com, eu vou começar e na hora que doer eu paro. Não, na hora que doer é que você tem que realmente dominar o que está acontecendo e atingir níveis aí que você jamais pensou que conseguiria. É loucura, é diferente, diferenciado. E aí? Bom, existe alguma diferença do fisiculturismo de hoje pro de antigamente? Existe. Nossa, eu quando eu comecei em 2013, vamos voltar para 2013 agora, porque 2013 foi um ano que eu estreiei no fisiculturismo, tá? E eu já consegui ser um campeão overall, que é
o campeão máximo, né? Só para o pessoal Legal. entender. É o campeão máximo da competição. Ele é campeão na categoria e aí depois disputa com todos os campeões de todas as categorias. E aí, esse é o cara. Campeão dos Puxa campeões. pouco peso, né? Então, eu consegui ser o campeão máximo na minha estreia dentro do fisiculturismo. E nessa época, nessa época não tinha patrocínio. O patrocínio que se ganhava antigamente era suplementos. Eu, junto com mais Fábio Giga, depois veio Bruno Moraes, do Rio de Janeiro, depois o Rafael Brandão, que são caras hoje que estão despontados no meio, foram os primeiros a terem patrocínio de suplementação. Sim, foram os primeiros. Patrocínio em dinheiro, isso começou em 2014, 2015. Eu também fui um dos primeiros a ser patrocinado com dinheiro, ser remunerado. Né? Salvo alguns atletas que tinham na época, né? Alex dos Anjos, já tinham mas eram muito poucos, entendeu? Mas assim, o fisiculturismo, antigamente, ele não tinha apoio nenhum. Caramba. Porque é que nem eu falei para vocês, a musculação antes, ela era muito mal vista. A academia era coisa de vagabundo, entendeu? Treinar e ir pra academia era coisa de quem não tem nada para fazer. Engraçado como os tempos mudam, né, cara? Porque, na verdade, a academia leva longevidade, né? As hoje pessoas todo mundo tem esse A nossa entendimento, geração né? quer envelhecer mais tardia. Quer tá bem. Quer tá bem. Né? Pra estar com os seus por muito mais tempo. Sim. E começou a perceber agora. Verdade. Entendeu? Acho que pós-pandemia, como ele disse, Pós-pandemia. mudou a mentalidade da galera, né? Sim. Infelizmente, foi na dor, né? Mas está acontecendo. Tá acontecendo, né? Tá, a galera tá entendendo. E assim, dentro disso que você falou, da parte das antigas, a visão que a galera tinha do fisiculturismo, foram faladas, como tínhamos pouco acesso à informação nessa época, foram criadas várias mentiras e verdades sobre o fisiculturismo. Sim. Se você tivesse que enumerar ali as 3 maiores mentiras do fisiculturismo, de quem de fato é atleta de alta performance, e você escuta a galera falando umas paradas absurdas, quais você enumeraria ali? As maiores mentiras. Maiores mentiras do fisiculturismo? Bom, a primeira é que anabolizante mata. Eu acho que isso é uma grande mentira, né? A gente, legal, você falar. Se você for pegar aí... Gostei de saber. Eu não tô induzindo ninguém a nada aqui, viu, gente? Mas assim, eu acho que a gente tem que contextualizar isso muito bem, porque se a gente pegar os índices de outras mortes, se você ver o apontamento pelo anabolizante, não é nada. Né? O que acontece? Existe uma desassociação da imagem do cara que é forte, entendeu? E esse cara morrer muito mais assim agravante do que uma morte de um infarto. Quantas pessoas que morrem no hospital aí por dia, né? Porque viveram uma vida de exagero. Isso não tem impacto nenhum. Verdade. É uma morte natural, né? Fato. Agora, se um fisiculturista morre, se você for ver na escala, em relação às pessoas que estão morrendo aí por vários tipos de doença, diabetes e várias coisas, por que o fisiculturismo tem um impacto tão ruim assim na sociedade? Porque são poucos. São poucos e assim, a imagem de uma pessoa forte, ela incomoda muitas pessoas, né? E principalmente pessoas que não conseguem ter esse start na vida, né? Eu vejo que existe uma galera com preconceito muito grande de quem realmente se exercita, cuida da imagem, tem um estilo de vida legal. E quando acontece algo do tipo, eles são os primeiros a estarem ali, ó. Apontar. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso é muito forte. Legal. Então, isso daí, na minha opinião, é a primeira grande mentira, porque quando você falar de algo que mata, faça uma comparação, um estudo em relação às outras coisas, entendeu? Para você realmente ter uma opinião embasada no que está falando. Legal. Né? É claro que, gente, a gente não pode deixar de falar das pessoas que são imprudentes, porque tudo que você exagera na dose tem imprudência. Até uma pessoa que toma Dorflex exageradamente, ela morre. Pô. A diferença do remédio e do veneno é a quantidade, né? Exato. É a dose. Então, isso é uma lei básica, entendeu? Só que o pessoal incrimina muito o anabolizante. Né? E a segunda mentira?
A segunda mentira, preciso pensar aqui. Isso não estava combinado. Ou se foi só essa, tá tudo certo, não tem problema. Não, eu acho que segunda mentira... a segunda mentira é que fisiculturista é broxa, viu? Se eu falar pra você que eu pensei em falar isso daí tem que... Não, isso daí tem que explicar. Isso daí tem que explicar. E fica infértil também, porque eu tenho 2 filhos, aí os ambos estavam... Cara, mas você vai explicar isso daí, mas dizem que o excesso de texto, ou muito texto, diminui a probabilidade do cara poder ser pai. Isso é verdade ou é um mito? Cara, esse é um âmbito meio médico, né? Que eu não adoro muito. Não, dizem, eu tô dizendo mas, que... assim, sim. Isso é comprovado, né? Realmente, os espermatozoides, eles perdem força, né? Eles não conseguem chegar até a ovulação da mulher. Mas é aquele papo, né? O homem, ele precisa de ter um forte. Ele manda milhões de espermatozoides. Se um chegar, tá tudo certo, entendeu? Não precisa, apesar que eu olho pros caras aí e eu custo acreditar que ele é o campeão, mano. Dos esperma que veio. Eu custo acreditar, não pode ser. Todo mundo tropeçou no meio do caminho. Mano do céu, ele burlou, ele fez alguma coisa de errada aí, cara. Tem um que dá pra duvidar mesmo. Não dá, cara? Dá. Ô, louco. Tem um VTC aí, vamos dar uma olhada? Vamos. Solta aí. Legal. Expansão de dorsais. Perna rampa. Eu? Relaxa. Peito do melhor lado. Senta na perna. Legal. Cara, tem tanta pergunta disso, porque, primeiro, alguma coisa, de forçar tanto, pode dar algum problema na hora ali, o cara desmaiar, acontecer alguma coisa? Porque, assim, ali você tá fazendo muita força pro músculo aparecer muito forte, né? Não, isso dá uma impressão que tá acontecendo isso, mas não tá. Porque ali, o que a gente tá executando ali, o que a gente tá executando ali são encaixes de pose, só que pelo fato da musculatura estar muito aparente, né, você ter vindo fazendo um processo de desidratação e aí depois compensação de carboidrato, o seu músculo ficar com esse aspecto muito, sabe, empedrado, qualquer pose que você faz e aperta, parece que o músculo vai explodir, né? Dá até um coração pra do cara, porque tudo só músculo, que não tá. Você não está executando força ali, você está executando realmente o encaixe de uma pose e colocando ela na posição correta, né? A impressão que dá é porque ela tá... O físico, ele tá muito... nesse aspecto tá muito hard, né? De que a gente fala, né? Ele tá muito... tá muito pronto ali, né? Entendi. Porque foi um processo de quantos meses para você se encontrar nessa condição? Deixa eu te perguntar, eu nunca fui em nenhum evento de fisiculturismo, já acompanhei, enfim, depois que hypou na internet, aparece o tempo todo. Eu queria saber de você como que é o ambiente antes da competição. Valeu. Porque eu vejo em alguns momentos, em alguns eventos que eu vi, tipo, uma galera meio que se provocando no palco. O backstage. É isso. Como que é essa parada? Tipo, todo mundo fortão, tal. Essa perna murcha. Aí tem essas paradas, tipo, essa bunda enrugada, sei lá, alguma coisa assim. Como que é esse ambiente? Vocês se ajudam, vocês se motivam? Ou não? Você fica tentando falar pro cara, mas essa panturrilha não vai passar não, velho. Como que é? Cara, ali é uma competição, né? Eu acho que o espírito que existe ali, dentro desse ambiente, nesse momento, é um espírito que a gente quer ganhar. Sim. Né? Existe o respeito, né? Existe o respeito, mas existe também ali a competição, ela começa não só no palco. Você chega no backstage, você já começa a olhar um pro outro, né? Você já conversa com um, conversa com o outro. Já existe toda uma expertise ali rolando, entendeu? Para você, quem sabe, poder destabilizar assim o seu adversário e isso te beneficiar em cima do palco. É psicológico, né? O cara tá aqui, você faz assim, ó. Perna, fala.
Papai, não vai não, hein? Acho melhor nem subir, hein? Você tá bem, Deixa eu falar. você tá bem, né? Você vê que uma região sua do físico tá muito bem preparado. Você vai lá e dá aquela contraída perto do cara, o cara já olha e fala, pelo amor de Deus, tô ferrado. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Certo. Então, eu acho que você tem que adotar essa postura, porque é uma competição e você quer subir ali para ganhar. Certo. É que nem eu falei, com respeito, né? Sim. Mas chegou no backstage, cara, ali Legal. guerra. Eu tinha essa curiosidade, guerra. velho. É guerra. E hoje os fisiculturistas, eles ganham muito dinheiro, cara. Já agora profissionalizou de uma maneira que virou que o cara pode usar isso como profissão. Sim, olha, a gente tem que contextualizar isso pelo seguinte, existe isso sim, mas são muito poucos, né? E se a gente fazer um comparativo aí, é até desonesto fazer comparativo com o futebol, porque o futebol outra coisa. Futebol é o esporte que não tem nem o que falar, né? Mas o fisiculturismo hoje, alguns atletas realmente estão ganhando ótimos salários, né? Mas em termos de números são muito poucos. Não é, então... Né? Muito poucos. Eu comecei no fisiculturismo, eu ganhava R$800 em suplemento em 2013. A primeira empresa que acreditou em mim foi a Probiótica e eles me davam R$800 em suplemento. Eu, depois de 10 anos galgando, mostrando resultado, né, construindo, apresentando resultado, evoluindo, eu terminei o meu último patrocínio, eu ganhava R$10 mil em dinheiro, ganhava R$10 mil em suplemento. Isso de uma empresa, que era a Integral Médica. Aí tinha outras empresas de hormônio que me pagava também esse mesmo valor. Aí tinha também empresas de comida que me pagavam também. Tinha farmácia de manipulação. Eu tirava em torno ali para viver, sendo atleta, R$30 mil. Bacana. Isso é um valor considerável, é um valor muito bom, né? Sim, sim. É um valor que era totalmente revertido no meu físico para continuar a estar ali, mas começava ali. E aí, aproveitando o gancho que você falou ali naquele período de pandemia que, deu um grau ali, né? Tanto a galera querer se cuidar, muito conteúdo na internet. Você, pela época que você começou, você é aquela galera old school, né? Tipo, mano, vamos puxar peso. Não que você fosse dessa forma, mas essa galera não gostava de muita frescurinha na academia. Uhum. Como que foi pra você essa transição de ter que começar a aparecer? Uhum. Filmar o treino, falar com a galera... E ainda recebe um preconceito hoje em dia ainda. Sem dúvida. Esses dias o cara na academia tava com uma câmera fotográfica e ele falou assim, quem que traz uma câmera pra... Aí nós dois falamos, mas agora o digital é aí. Entendeu? Como que foi pra você essa transição? Você falar, vou ter que fazer, ou você teve facilidade, sempre foi mais comunicativo? Como que foi essa parada aí pra você? Cara, esse assunto é um assunto muito bacana. É um assunto que eu vivenciei tanto o old school, que nem você falou, e eu tive que me transitar para a nova geração, né? E isso era a gente treinando na academia sem câmera nenhuma, sem nenhum tipo de distração, né? E hoje em dia, se você não criar esse conteúdo, você não é visto, né? O que, na minha opinião, mudou nesse sentido? Mudou que antigamente a gente pensava muito no treino. Certo? E realmente, o treino, para ele existir, para ser um treino realmente construtivo, e eu estou falando aqui para o pessoal do alto desempenho, quando você já está num patamar alto e você precisa gerar mais resultado, você precisa ter um refinamento muito grande, com descanso, com concentração, com foco. Então, não cabe uma câmera, uma distração no momento desse. Entendeu? É que nem uma prova, eu costumo comparar a musculação que não é uma prova de corrida de obstáculos, né? Olha, você começa uma prova de corrida de obstáculos. Você vai fazer essa corrida, a primeira vez que você fizer ela, e pular todos os obstáculos em 1 hora. Cara, daqui 1 ano treinando, você tem que estar fazendo em 30 minutos. Você tem que ter reduzido o tempo. Certo. A musculação é a mesma coisa. Você tem que se tornar um cara muito bom treinando. E o que atrapalha o progresso desse melhor tempo treinando? Distrações. Entendeu? Câmera... né? Coisas que... foda, que, né? Falta performance. Mas é verdade, isso é em qualquer ambiente, gente. Se você vê, hoje em dia, o futebol, eles se isolam para fazer o treinamento. Sim. Né? A musculação, diferente disso, por
precisar ainda estar galgando lugares na mídia que não está ainda, tem que ter esse registro de imagem. Tanto é que você pode ver que os profissionais mesmo, o pessoal realmente está na ponta treinando, eles não perdem tempo não. A câmera está gravada, tem alguém filmando, mas eles estão executando, entende? E o pessoal que está de baixo, que precisa chegar nesse nível, tem que fazer o caseiro, tem que filmar, treinar bem, entendeu? E aí, falando desses caras, né, dos que estão lá em cima, tem muitos influencers que estão ajudando o fisiculturismo a crescer ainda mais. Sim. Né? Cara, influências como Júlio Balestrini, Renato Cariani, você acha que ajuda no mundo do fisiculturismo ou atrapalha, cara? Cara, Júlio Balestrini e Renato Cariani, eles são influencers. Às vezes eu falo influencer / atletas. Ambos foram atletas, né? Ambos viveram realmente o Cariani que foi é... atleta? Foi atleta. Eu não sabia. Foi atleta. Ambos viveram realmente o que é o fisiculturismo, né? Na genuinidade, sabe? Pagaram realmente o preço do que é ser um atleta. Depois, com o crescimento do fisiculturismo, eles se aperfeiçoaram sem influenciador. O Cariani sempre foi muito mais influenciador. Cariani, o que acontece hoje, ele percebeu lá atrás. Né? Inclusive, o primeiro vídeo que ele gravou na Integral Médica foi comigo. Tem vídeo no YouTube. Depois a gente pode até colocar aí treinando com ele. Top. Foi o primeiro vídeo, a gente fez uma meia dúzia de vídeo aí, tô treinando com ele. Então, ele foi sempre um cara visionário nisso aí. Ele sempre soube que o fisiculturismo ele não é só um esporte, o fisiculturismo ele é uma atividade que muda a vida das pessoas e as pessoas cedo ou tarde iam entender isso, entendeu? Então, ele sempre tomou a frente disso. É um cara visionário, não tem o que falar. Mas ele é um cara que viveu realmente o fisiculturismo como ele é. Pagou o preço de ser atleta. Fala com propriedade. Fala com propriedade. Tem. Legal. Realmente tem um know-how que precisa ter para realmente estar falando e estar na posição que ele está hoje, entendeu? Show. O Júlio mais ainda, né? O Júlio foi um baita de um atleta, foi um cara que atingiu níveis aí e colocou o patamar do fisiculturismo nacional em lugares muito bons. Você né? vê como que é a desinformação. Conheci o Júlio agora, assim, um pouco tempo de internet. Antes eu achava que ele estava só nas costas do Cariani. Não. Sério? Antiga, de olhar. Não. Né? E aí, depois que eu comecei a ver os vídeos dele, eu vi que ele é um cara que tá, tipo... Talvez porque o badalado, Cariani sempre foi mais desenrolado ali nos vídeos e tal. O Júlio é um cara, é o que eu falei, ele tem um know-how fortíssimo. Ele foi um baita de um atleta, ganhou competições importantíssimas, construiu uma história consolidada dentro do fisiculturismo. E hoje ele está atuando lá com o Cariani como uma segunda pessoa. Ele só fortalece a imagem dos dois, que é uma só. Né? O Cariani é um baita influencer, mas falta toda a agressividade que o Júlio teve como atleta, entendeu? Então os dois se complementam muito bem. E falam de assuntos com propriedade muito grande, né? Tá certo que agora já migrou muito, né? Para assuntos gerais aí, estão filmando tudo que dá visualização, eles vão para cima. Não tem como, né? Você tá aqui e faz isso. Não... Cara, eu acho que até quem não é fã de fisiculturismo, cara, virou fã deles, porque tipo, os caras, eles falam sobre o assunto, mas eles... de empreendedorismo também. Muito, estão com o Tecaro o tempo todo, são engraçados. São. Entendeu? É sempre uma via de mão dupla, né? Eu falo para todo mundo, não existe marketing negativo. Sim. Se o cara, as pessoas às vezes têm o preconceito de falar assim, poxa, mas você fala de que você é atleta, você tem que falar disso, você tem que viver, você tem que mostrar isso. E ver ele atuando em uma outra área, fazendo vídeo com bicho, vídeo com animal, ele tá furando a bolha, entendeu? Ele tá levando o fisiculturismo ali para outros patamares. Essa é a grande verdade. Legal. Isso é verdade, de furar a bolha, eu sei que você vai perguntar, mas esses dias um cara veio aqui e ele perdeu 20 quilos. Que legal. E aí eu falei assim, cara, mas você tá treinando, não sei o quê? Aí ele falou, não fazendo nada, não sei o quê. Eu falei, não, mas você tem que treinar. Aí não, você não tem que fazer nada. Você tá com o resultado na minha frente. Eu não tenho que ficar dando opinião que você tem que fazer. Desculpa, foi mal. É a mesma coisa você. Eu falo, pô, mano, você acha que você tem que fazer uma corrida. Não, você não tem que fazer nada, cara. Você já tá com o resultado. O que eu tenho que opinar? É foda os outros querem ficar opinando na vida dos outros, né, cara? O cara tá vindo com o resultado, aí você fala, o que ele tem que fazer acho ainda? Que não tá bom, hein? Precisa dar uma treinada. Eu vejo isso com pessoas. Às vezes eu tô num ambiente, tipo assim, meu físico melhorou muito. Sim. Aí as pessoas, não, mas você tem que fazer isso, aquilo. Aí eu só olho e falo assim, tá.
pessoa tem que perguntar pra você, né? Porra, mano. É igual faz esse um cara aí. elogio, né? Ah, dá licença, pô. Tem que Pô, fazer, legal, tem que vi que fazer, você tem que evoluiu, fazer. tá com o corpo legal. Manda tal. lá, Marcelo. Desculpa te cortar. O cara perdeu 20 quilos, eu acho que é mais vale a gente perguntar pra ele o que ele fez, né? É isso. Não? É isso. Cara, aproveitando essa questão dos influencers, a gente sabe que a internet é terra de ninguém, infelizmente, né? A gente tem que filtrar muito o que a gente escuta, o que nós buscamos. Você acha que nessa questão do fisiculturismo / a busca pelo shape perfeito, na internet você acha que tem mais informação ou mais desinformação? Tem mais informação, com certeza. Informação. Tem mais informação. Legal. O problema é como as pessoas buscam informação, né? Porque não significa que ter muita informação é bom também, Sim. tá? Não significa que ter muita informação é bom também. Por quê? As pessoas, quando têm essa gama de informação, elas ficam confusas no sentido de saber o que precisa absorver, entende? Cria-se uma confusão muito grande pelo volume. Tudo que que tem muita informação é ruim para você. Você não tem um direcionamento correto, né? É que nem você for querer fazer qualquer tipo de negócio e você pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro. Cara, isso é legal porque você pode até ouvir opiniões, mas no final é você que vai fazer a coisa ali, né? Você vai agregar tudo que você pode agregar para você absorver, mas é você que vai executar. Então a informação nem sempre, porque tem muita informação, é muito bom. Certo. Eu acho que acaba virando uma desinformação, né? E as pessoas têm a mania também, na minha opinião, de, quando conhece o trabalho como ele tem que ser feito, procurar informações que elas querem. Sabe aquele papo? Eu preciso ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero... Até que encontra alguém que fale o que você quer ouvir, né? Porque é tanta informação. Você entendeu? Então, a internet, essas informações, elas estão aí justamente para contaminar esse sentido nas pessoas. As pessoas, elas vão procurar, até na hora que ela acha a informação que ela quer ouvir. Só que essa informação que ela quer ouvir não é o caminho. E, cara, isso é um material estrondoso para você ganhar dinheiro das pessoas. As pessoas entendem que as pessoas estão atrás dessa informação fácil, do caminho fácil, e elas criam esse conteúdo, elas criam esse material para venda. A internet é muito moldada nisso, né? Eu acho que ela é moldada nisso aí. Olha, eu sei que você vai procurar algo, eu tenho esse algo que você está procurando, não funciona, mas eu tenho ele Mas aqui. eu tenho como te entregar. E aí tem aquele papo de que assim, não, é um produto baratinho aqui, né? Vai te ajudar, não vai nada, cara. Não vai nada. Aquilo dali é só o subterfúgio que você está procurando para sua mente. Mas você evoluir... A gente quer o tempo todo pular etapa, pular caminho, ganhar tempo, e aí isso faz com que a gente sempre busque o mais fácil. A internet que é a mãe disso. nunca funciona, né? A internet é a mãe disso. Na hora que você que você desperta esse lado da sua mente, você vai na internet. Puta, eu preciso ir lá, cara. É verdade. Dá um Google, né? Eu preciso ir lá que eu vou encontrar realmente alguma coisa que eu tô pensando aqui, que eu tô falando aqui. Não é possível que é tão difícil fazer isso daqui e não tem um jeito melhor. Aí eles vão aonde? Internet. A internet. Eu tenho uma pergunta que ela parte um pouco daquela parte do old school que eu te falei, né? Certo. Tipo, você vê que a galera que gosta muito tem os ídolos de antigamente, que é o Coleman, né? Que é um cara monstruoso, você é louco. O próprio Schwarzenegger, né? O Arnold Ele que começou Schwarzenegger. mesmo, né? Ele que... Tipo, você vê que, cara, você vê a filmagem de antigamente, você vê que o corpo dos caras era, velho, monstruoso. Você é louco, tinha músculo. Só que a evolução, orelha. a evolução do músculo de você pegar do Schwarzenegger pro Coleman e pro menino brasileiro agora que fica famoso aí. O Dino lá, não é? Isso, o Dino é totalmente diferente, difícil. E justamente em cima disso eu ia fazer a pergunta. Você acha que a modernidade, os atletas de hoje em dia, né? O fato da medicina estar mais avançada, de ter mais informação, você acha que hoje esses atletas estão melhores preparados do que essa galera das antigas? Ou você acha que essa facilidade por conta da tecnologia faz com que coisas
que a galera das antigas fazia, eles não fazem mais. Tipo, ter mais pegada, mais foco, ser mais louco, enfim, não sei. É engraçado isso daí, porque isso daí que vocês estão falando não, também é um outro assunto muito bacana. Porque a gente tem a impressão que tudo que é de antigamente é melhor que hoje, né? É engraçado, tudo, né? É engraçado. Se a gente analisar as proporções dos físicos de Coleman, de Arnold dessa época, hoje as proporções são outras. A gente vê físico muito mais evoluídos, né? Físico muito mais preenchido, níveis de músculo muscular muito mais altos, né? Eles pesavam um peso antes, hoje pesa outro, né? Na época do Arnold, todo mundo fala que era a época do fisiculturismo mais bonita, né? Era uma época clássica. Tanto é que existe hoje uma categoria que está muito bem cotada e muito mais bem vista, que é a Classic Physique, né? Por que essa categoria ela está crescendo cada vez mais? Porque ela está trazendo o fisiculturismo como ele era na sua originalidade, na época do Arnold, né? Então, a categoria Classic Physique ela foi criada pensando em retomar a era do Arnold, os físicos como eram do Arnold Schwarzenegger, né? Por quê? Porque tem uma linha estética mais bonita, né? O fisiculturismo, para o pessoal entender rapidamente, ele sempre começou com uma categoria, que era a categoria Open, que era do Arnold lá. Certo. Né? Depois, com o mercado tendo que capitalizar com isso, criou-se várias outras categorias. Men's Physique com bermuda, aí veio categoria feminina, veio várias categorias. O esporte precisava sobreviver. Então, eu iria fazer de bermuda. De berma? Eu não ia colocar sunguinha, não, desculpa. Não ia. Tem uma sunguinha mais grossa que a Classic Physique. Você não gosta de treinar a perna, você não ia ficar bem assim. Se não treinar os cambitinhos, eu nem a duvido bermuda que a técnica resolve. não tá rindo de nós ali. Já imaginou, técnica, eu de sunguinha? Dourada. Mostra vocês aí pra eu... Olha lá a técnica lá. Angeluzão, ó, Marcelo, prateado ou você, dourada? no alto da sua barba, imagina você... Ia ficar feio, né? Tem as pernas fininhas, velho. Não dá. Então, mas isso daí veio para criar assim, uma gama maior de atletas, de público, de pessoas realmente que não tinham genética de treinar perna e de conseguir competir, entendeu? Tudo isso foi trazer volume. Um público maior. Exato. Pô, legal. É melhor estar dentro do que não poder participar, né? Tipo, exato. Tudo isso pensando em capitalizar o esporte para o esporte crescer. E deu certo, né? Então, voltando lá à colocação a dúvida que você teve, o fisiculturismo antes, ele era muito mais raçudo, né? Principalmente na época de Coleman. Coleman até hoje é insuperável, né? Pelo físico, pelo tamanho, pelas proporções. E é difícil encontrar atleta hoje em dia que nem ele. Né? Ele é insuperável. E ele reinou numa época onde a tecnologia era muito baixa. Muito baixa. Eu falo muito baixa, mas assim, era lá nos Estados Unidos já, ele treinava. Outro patamar. Já era outro mundo. O que eles estão lá, 10 anos a gente vai conhecer daqui 15, 20, entendeu? Então, estão muito à frente, né? Mas ele foi um dos caras que, assim, rompeu a barreira do fisiculturismo, né? Atingiu resultados incríveis, né? E eu acho que sim, eu acho que a parte que você falou do fisiculturismo ser antigamente mais difícil, né? Você falou? Se de repente falta algo das antigas para essa galera nova, e se essa tecnologia fez com que tipo, a galera tivesse melhor preparado pro esporte hoje. Sim. Então, eu acho que o esporte ele ter uma transformação muito grande. A gente tem atletas muito bons também, comparados a Ronnie Coleman, e essa evolução ela está existindo, entendeu? Acho que com o passar do tempo as coisas evoluem, nunca é para pior, é sempre para melhor. Aproveitando essa questão dos atletas novos, a gente teve recentemente aí a questão do Gunley, né? Que acabou acontecendo, uma fatalidade. Um moleque que, cara, novo, né? Que tava no auge da promessa, né? Cara, um moleque assim que dificilmente se aborda alguém na rua que treina e não conhecia ele. Divertido, sabe? Tava crescendo no esporte, já aconteceu essa fatalidade.
Eu queria que você falasse um pouco mais. Foi um assunto que, assim, nem foi tão falado na internet, mas eu acho que é importante a gente abordar esse assunto, porque tem muita Até pra gente... esclarecer, né? Exato. Tem muita gente que começou a treinar por conta dele. Tem muita molecada que começou a treinar por conta dele. Eu acho que é importante a gente, de um profissional, ter uma palavra do que você acha do que aconteceu de fato, qual a sua opinião sobre. Esse é um assunto bem delicado, né, gente? Bem sensível. Sim. O Gunley, ele era do patrocínio do meu antigo patrocinador, Integral Médica, que eu fiquei 6 anos nele, né? E ele, como que ele surgiu na cena? Ele é um rapaz novo, que nunca tinha usado hormônio, né? Só que tinha uma identificação muito forte com o celular, nas redes sociais. Tinha um posicionamento na rede social muito forte. Sim. Né? Existem 2 vias de uma persona do fisiculturismo e do fitness conseguir alcançar uma boa imagem. Sendo um baita atleta ou sendo um baita influenciador, um baita comunicador. Ele era um baita comunicador. Ele estava começando a se tornar atleta. Né? Estava começando a experienciar, ele não tinha nem competindo ainda, né? E aconteceu essa fatalidade. Mas antes disso, ele já se consolidou como um bom comunicador. Ele já atingiu a molecada da idade dele, já comunicava bem, já falava bem, gesticulava bem, já representava ali uma massa que é a nova geração que está vindo da atividade física, da musculação, do fisiculturismo, muito forte. Ele era um cara que estava à frente disso aí, entendeu? Sim. Com certeza ia ser um grande comunicador, isso já estava certo. Né? Infelizmente, a vida foi... Né? Aconteceu o que aconteceu, e ele ia viver a primeira experiência dele como atleta, e faltou cuidado, gente, faltou cuidado e monitoramento com a saúde dele mais de perto, com exames, né, que iriam identificar algo que poderia vir a acontecer, e infelizmente aconteceu. Porque, desculpa te cortar, cara, mas faltou esse cuidado dentro do cara já se profissionalizando, se tornando profissional. Se torna tipo um erro amador para um cara que está próximo a vir a ser um cara da frente aí, profissional? Se torna. Infelizmente foi um erro amador, foi um descuido. Existem até trechos, né, da internet que ele fala em momentos que ele tinha medo de fazer exames. Sério? Eu não cheguei a pegar. Existem trechos da internet que ele fala: eu tenho medo de fazer exames que se eu descobrir alguma coisa vai travar o meu sonho, o que eu estou vivendo é muito bom. Tá entendendo? Então esse receio, esse descuido, eu acho que foi essa parte amador que você fala, de não ter identificado o que poderia ter identificado, não ter acontecido o que aconteceu com ele, entendeu? E eu falo para todo mundo, gente, vou até olhar para a câmera agora, cara, você pode fazer o que você quiser, mas tenha cuidado, faça a coisa realmente certa como tem que ser feita, procure bons profissionais, né? Procure todo o protocolo que você precisa fazer para você viver aquilo, porque uma coisa é fato, você não vai deixar de viver aquilo que está dentro do seu coração, mas você pode cuidar muito de todos os âmbitos para que você viva isso na maneira que você tem que viver e que você não coloque a sua vida em risco. Então eu acho que o Gunley, ele deixou essa mensagem para a gente, ele deixou esse ensinamento para todas as pessoas, e a gente não pode ser hipócrita de falar, não vá fazer isso, não é, cara. Eu acho que é orientação. Legal. Orientação é a palavra. A gente tem que ter orientação correta, tem que ter cuidado e tem que estar com pessoas realmente que vão falar as coisas que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E falando próximo disso, falando de hormônios, por que você acha que está vindo uma procura tão grande para cima dos hormônios? Ou já sempre foi assim, só que ninguém falava sobre isso? Eu acho que assim, a galera despertou, Ângelo. A galera despertou, entendeu que a gente tem que viver uma vida, mas essa vida que a gente tem que viver, e todos os anos que a gente está aqui, a gente pode viver bem, certo? E quando a gente fala em viver bem, viver fisicamente, sexualmente bem, entende? Viver fisicamente bem. E fisicamente eu digo que é na parte da musculação. O que o hormônio proporciona
na dose correta e bem colocado na vida da pessoa. Ele vai proporcionar melhor massa muscular. Se a pessoa tem massa muscular, ela vai viver mais. Por que o hormônio, ele, na minha opinião, ele teve um boom muito grande? A pandemia foi um vírus e uma fatalidade que aconteceu e levou as pessoas que não tinham massa muscular nenhuma, imunidade nenhuma embora. Não foi? Todo mundo que peguei isso aí, porque eu parecia um... todo mundo que tinha assim, uma imunidade baixa é associado com massa muscular baixa. Então, assim, o cara precisava enfrentar uma cadeira de hospital, eu não resistia, cara. Pega uma pessoa que tem um índice de massa muscular elevado para ela enfrentar uma UTI e pega uma pessoa que não tem nada. Ela dura 15 dias, a pessoa que não tem nada vai embora em 2 dias. Entendeu? Então existe isso, existe esse cuidado, existe essa intenção das pessoas que elas estão procurando hormônio para utilizar hormônio. O próprio Júlio é um exemplo, né? Lembra quando ele ficou ruim? Ele definiu. Caraca, velho. Então, se ele já fosse magro, ele tinha ido nessa. Entendeu? Então eu acho que massa muscular hoje em dia virou sinônimo de um vale de uma outra vida. Verdade. O cara tem, sabe o videogame? Pode dar bom. Eu tenho 2 vidas. Então o cara gasta uma. Se o cara tem a massa muscular, ele gastou uma. Fala, amigão. Recompõe sua vida aí, você precisa correr atrás pra. Mas é verdade. Não é verdade? É verdade. E existe a vida antes da texto e pós-texto, né? Não tem como negar. Sexualmente falando. Você é louco. Tem uma caixinha de perguntas que também é sobre isso. Vamos dar uma olhada? Vamos. Solta aí. As mulheres estão procurando mais hormônios para treino ou para outras utilidades também? Essa eu quero ouvir, viu? Para mim é Coca-Cola. Muito boa essa pergunta também. Cara, eu acho que também, como a outra pergunta que teve, é uma associação de duplo sentido, né? Porque você quer treinar bem, é que nem eu falei, as pessoas estão procurando hormônio com a intenção de viver bem, ter uma vida sexual boa e ter uma longevidade, ter uma autonomia de vida. O que vai proporcionar isso para você? O hormônio vai fazer isso. Se você tem massa muscular, você tem melhor autonomia de vida. Uma pessoa que já está com uma idade e ela começa a sofrer de sarcopenia, que é a perca de massa muscular, o que acontece no organismo da pessoa é uma sobrecarga nas articulações e nervos. Né? Aí a pessoa ela começa a definhar, perde massa muscular, a articulação começa a ser prejudicada, nervo começa a ser prejudicado, a pessoa cria essas doenças que existem, né? E muitas das vezes, nesse percurso que acontece, a gente vê muito velhinho caindo e morrendo não porque caiu, mas que sofreu uma queda, teve uma perca de um trauma e a falta de massa muscular não fez com que ela se recuperasse. Então, o hormônio, eu acho que ele está lá no começo da história. Sim. É você ter massa muscular para você ter autonomia de vida e viver todos os dias que a gente tem aqui para viver de maneira boa. Né? Agora, falando da pergunta, eu acho que as mulheres, sim, as mulheres elas têm uma questão hormonal muito mais forte que o homem, né, Ângelo? As mulheres já têm a fase de menopausa, perimenopausa, e tudo isso já tem um ambiente hormonal muito desfavorável para a mulher, né? Então eu acho que o hormônio ele tem um sentido de atuação emocional muito mais forte na mulher do que no homem. Sim, né? Entendi. E salva aí a mulher dependendo da fase de vida que ela está passando por períodos ruins hormonalmente falando, que, cara, dá vida de novo para a pessoa, né? Uma mulher com menopausa faz uma modulação certa de hormonal, porra, ela fala, pô, tô bem de novo. Tô viva. Tô viva. Não é verdade? Pô, será que a mulher tem que viver todos esses períodos que ela tem de uma maneira... Não existe a medicina do jeito que está hoje, cara, a tecnologia do jeito que está hoje, não encontrar algo que vai falar assim, poxa, você vai passar por isso, mas existe aqui a modulação correta para você passar por isso. Com exames, tudo muito bem feito, né? Isso. O hormônio, ele entra aí, né? E o hormônio, ele entra nesse sentido. E a massa muscular também. Então, eu acho que essa parte emocional que eu falei de a mulher passar por todas essas fases que ela tem de maneira boa, de maneira que não afete... Eu acho que tem mulheres até que perdem a relação por causa disso, né?
Sim. Não é verdade? Verdade. E também a parte de massa muscular, não tem nem o que falar. Estética, a mulher se sente melhor. É muito bom. Não tem o que falar. A gente, você vê que a nossa conversa, principalmente quando a gente fala de hormônio, a gente sempre fala dessa galera até agora, né? Um pouco mais velha, para manter uma longevidade, para manter um físico, para manter o emocional bacana. Eu, por exemplo, acho que quando tô bem de corpo, de texto, acho que meu cognitivo muda, eu acordo mais disposto, eu penso mais rápido, enfim. Só que a gente vê que tudo isso é bacana, só que tem uma galera mais nova, galera mais adolescente, que estão metendo marcha. Você vê a molecadinha de 16, 17 anos na academia, você fala, velho, você é louco, com 16 anos, velho, parecia uma minhoca. E, cara, qual que é a sua opinião a respeito disso, cara? Da idade, né? Da idade, da busca pelo hormônio, de repente numa idade que, cara, estão produzindo tudo. Sim. Né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, ó, isso daí também cria um parênteses muito forte. Se a gente começar a entrar nesse assunto, eu vou começar a falar que não vou parar mais. Eu acho que tudo começa a partir da alimentação da gente, cara. Eu acho que quando a gente fala, que nem você falou, poxa, o cara é novo, né? Ele tem os seus níveis hormonais ótimos, né? Em contrapartida, a gente tem uma alimentação muito ruim. As pessoas se intoxicam muito com o alimento. E o alimento, hoje em dia, ele está muito mais tóxico do que anos atrás, né? Se a gente for pegar a produção aí de qualquer tipo de alimento, por mais que ele seja um alimento de fonte saudável, por exemplo, uma batata, né, que você julga um produto natural bom, sim, há 10 anos atrás, ela crescia em 3 meses. Hoje eles fazem crescer em 20 dias, porque tem uma produção em massa muito maior. Sim. Então tem um agrotóxico muito mais forte e pesado. Para onde vai isso daí? Para o organismo da pessoa. Então tem muitas pessoas novas que hormonalmente estão péssimas. E que às vezes estão pior até que pessoas de mais idade. Tá entendendo? Mas disso eu não tenho dúvida. Eu tô voando perto de uns molequinhos então, de 18 aí. Mas é uma preocupação, porque meu filho tava com 17 anos e ele fala algumas coisas pra me pirraçar, apesar de não fazer. Mas ele tava treinando e falou, não, vou tomar trembo. Vou tomar. Eu falei, eu mato você, mano. Que doido. Eu mato você se você tomar. Falei, enquanto eu for vivo, até seus 25 anos, você não toma nada, cara. Isso como pai, sem opinião médica, Sim. nada. Mas eu acredito que para um adolescente tomar um negócio desse, ele vai induzir um hormônio que ele já fabrica, teoricamente. Me corrija se eu estiver errado. A trembolona não fabrica. Não, trembolona, esquece. Não, mas o hormônio tá dele... certo. Ele já fabrica. Sim. O que ele deve ter de texto, teoricamente, continua me corrigindo, tá? Que ele deve produzir na idade que ele tem, hoje eu preciso de ajuda para produzir. Uhum. Né? Então eu falei para ele, você não vai fazer. Porque numa dessa daí você começa a fazer agora, depois você não recupera mais. Uhum. É isso? Sim. Né? Já concluiu. Você deve estar com uns 2.000 de texto. Tô nada. Vou começar agora. Não, isso que você falou tem muito sentido. Realmente, quando você começa a fazer a utilização de hormônio cedo, e você não busca nem procurar forçar ali do seu organismo, do seu sistema, né, a elevar essa produção de hormônio naturalmente, através de treino, através de boa alimentação, né, você faz um negócio muito prejudicial, porque você realmente interrompe a sua produção ali de hormônio, e você começa a tomar conta. Quem toma conta só é o hormônio que você está injetando. Então você interrompe totalmente a produção do seu organismo. O que acontece, na minha opinião? Existe uma diferença, né? Essa molecada nova que conhece o hormônio, né? E aí começa a sentar a mão nisso, eles já são moleques que Já são inconsequentes, né? já estão com uma visão estética da coisa. Estão com uma visão estética. Então, Quer cortar caminho. Quer cortar caminho. Estão com uma visão estética, querem realmente resultado, não, quero ficar... E vai e começa, entendeu? Em contrapartida, tem realmente pessoas muito novas que estão emocionalmente doentes, né? E aí o hormônio entra e essa pessoa
né, revive, né? Essa pessoa, ela transita, ela toma hormônio, ela vê que é bem para ela. Você imagina um moleque de 18 anos, 17 anos, experimentando isso, ele vendo que tá ficando bem, ele vai dobrar, ele vai triplicar. Ele vai na academia, eu quero tomar mais, quero tomar mais, quero tomar mais. Então já é uma ordem natural que ocorre, porque a pessoa está se sentindo bem ali. Aí, nesse caso, junta a boa idade, o bom metabolismo que ele tem, com o hormônio que ele está tomando. O cara vai falar, eu não vou largar isso jamais, eu só vou sentar a mão aqui mesmo, que nem você falou, né? Vou sentar o aço nisso. Aí o cara vai testar o limite dele até onde pode chegar, entendeu? Só que assim, na minha opinião, eu acho que a pessoa ela tem que ter conhecimento sobre o alimento que ela come, que ela ingere, ela tem que ter conhecimento sobre a atividade física, o que vai fazer bem, para primeiro ela pensar em fazer a utilização do hormônio. E existe um tempo, tá? Eu acho que assim, antes dos 23 anos, o cara usar hormônio, jamais. Né? Jamais. Porque é que nem o Anjo falou, você interromper a sua produção natural, né? Travar esse organismo cedo é muito ruim. Viu aí, ô filho pangaré? Você eu posso xingar, não é pra tomar, viu? Thiagão, a gente tem mais um vídeo do seu aí pra passar pro pessoal. I remember the days, same bitch for a week straight. I used to eat 56. E aí, Marcelo? Falar um negócio pra você. Se eu fosse tatuador, se você fosse tatuar as costas, eu ia cobrar, 4 vezes o valor, velho. Você é louco. Se fizer um mar ali, já tem as ondas. Exato, não tem como. Caraca, velho, costa tá grande, hein, velho? Eu no fisiculturismo, era muito conhecido por ter o grupo muscular das costas muito bem. Entendi. Era uma parada que pra forte. você, era o ponto forte. Entendi. Chegava perto dos caras e fazia assim, ó. De costas ninguém ganhava. De costas ninguém ganhava. A mulher dele nunca vai conseguir dar um abraço e não tem como. Não tem como. Vamos falar agora sobre os hormônios? Vamos. Sobre eles. Eu vou passar algumas fotos umas fotos aí na TV e você me fala sobre eles, se é bom ou se é ruim. Tá bom. Tá? Solta aí as primeiras. Soltaram desse jeito aí, tá? Mas é simbolizando porque não iam colocar marcas, não iam colocar, tá? A quem estiver assistindo, pelo amor de Deus, não é isso, tá bom? Testosterona, Eu amo. cara. Isso é bom ou é ruim? Vamos colocar pra faixa etária que pode usar, tá? Porque de repente fala que é bom, mas a gente não tá falando das crianças e dos adolescentes. Estamos falando de adultos dos 25 mais. Testosterona é vida, né? Vida. Já viu esse papo? Realmente é vida, porque assim, tudo que você faz, tudo que você toma de ação, é testosterona que você utiliza. Né? Níveis baixos de testosterona deixa o cara sem vontade, sem vida, né? Sem paixão pelas coisas, sem motivação por nada. Então, testosterona bem dosada no momento e no contexto certo da vida da pessoa, ela é muito bem-vinda. Agora, como todo composto que é mal dosado, vai virar um veneno. Sim. Né? Pega a testosterona, dá para uma pessoa nova, né? Ou se não dá para uma dose altíssima para uma pessoa mais velha, e faz essa pessoa mais velha voltar a ter uma mentalidade emocional de 17, 18 anos. O cara começa a fazer merda com 50 anos. O cara construiu uma maturidade com 50 anos de idade, aí começa a tomar testosterona doidado, vira um moleque de 17, 18 anos, começa a comprar um monte de coisa, separa do casamento, desfaz a família, tudo por causa da testosterona. Mexe, né? Mexe no psicológico, né? O cara, a mentalidade do cara com a testosterona dosada errado, muda. Vê a mulher mal vista, começa a olhar para um tesão com mulher de rua e quer... Tem uns caras que ficam meio loucos, né, velho? É verdade. Tem uns caras que ficam doidos. O cara começa a fazer coisas no casamento que não fazia. Porque tá vivendo um ambiente hormonal de testosterona alto que é de um molecote de 17, 18 anos. Entendi. Então ele começa... Entendi. É verdade. Eu falo, eu oriento muito sobre isso. Eu falo assim, toma cuidado com a testosterona. Porque ela não muda só o seu físico, ela vai mudar a sua maneira de ver as coisas. E não é bom isso. Você acha que, só emendando uma partezinha, você acha que tem
A partir do momento que você começa a aplicar, você tá supra, né? Que a galera fala, né? Você acha que tem para quem não compete, um nível que você fala como ok? Qual que seria? São os níveis fisiológicos da pessoa, né? Até 800 ali, né? Que é a dose que identifica nos exames. Eu acho que quando a pessoa está abaixo, ela tem que sim procurar uma modulação hormonal que vai fazer a testosterona dele ficar ativa. Manter, tipo, o fisiológico, você acha que é o cenário ideal? Eu acho que é o cenário ideal. Só que existe um parênteses muito grande também nisso, viu? Porque assim, às vezes a pessoa, ela não precisa de testosterona. Ela precisa treinar bem. Ela precisa de atividade física. O nosso corpo, Deus fez ele muito inteligente. Então, tem exercícios que você faz na academia que aumentam sua testosterona. Às vezes o problema da pessoa não é hormonal, é porque ela está inativa. Precisa se exercitar. Precisa fazer uma corrida, fazer uma musculação, fazer alguma coisa. Muda a modulação hormonal da pessoa. E eu falo que nunca existe almoço grátis. Sabe? Se o cara que usa testosterona e ele não faz nenhuma atividade, não vai ser bom negócio. Sim. Entende? Se o cara que faz atividade e usa testosterona, ok. Né? A testosterona, ela mexe com pressão, tem contra-recomendação, por exemplo, diabetes, pressão alta. Existe uma contraindicação para esses tipos de enfermidades? Sim, a testosterona em doses exageradas, com certeza ela vai afetar. Não, em dose normal. Em dose normal. Não, dose normal não. Se você tipo assim, fala a dose que eu tomo. Não dá. Sobe outra foto aí. Bora que nós sei que... GH, cara. GH. GH é o hormônio da vida também, né? GH é o hormônio que a gente produz aí para o crescimento, quando a gente é mais novo. Toda a nossa fase que a gente atinge o limite do nosso desenvolvimento, altura, né? O GH ele é abundante na gente, né? Então também o GH também é uma coisa que você consegue estimular muito via exercício, via atividades. O nosso corpo ele é inteligente. A gente não para de liberar GH. Caraca, eu não sabia. A gente não para de liberar. Da nossa vida inteira a gente está gerando GH e testosterona. O que conta que você vai ter essa produção alta ou baixa vai ser o seu estilo de vida, né? Eu sempre falo uma coisa para as pessoas. Nós somos 90%, na minha opinião, estilo de vida e 10% de genética. Só que a partir do momento que você larga a mão de tudo, quem prevalece é a sua genética. E o seu estilo de vida ele fica reduzido a nada. Aí você fica à mercê de doenças hereditárias da família, doenças que vêm de alimentos tóxicos. Então, é estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem? Você é uma pessoa que se alimenta mal, fuma, bebe? Você está na mão da genética. Agora, se você é uma pessoa ativa, você tem um estilo de vida que é benéfico, você não vai deixar na mão da genética. É você que está tomando conta do seu estilo de vida. Que bacana isso que você falou, hein, velho? Viu? É verdade. Top. Sobe a próxima. Insulina. Insulina também é outro hormônio que a gente libera, né? Quando a gente se alimenta, a gente sempre libera insulina. A insulina que transporta o alimento aí para a massa muscular, para todas essas vias. E a insulina é o grande problema da doença que é mais existente no mundo, que é a diabetes, né? Então mata muito mais do que anabolizante, né? Porque a insulina é mal regulada, as pessoas viram diabéticas e aí... dizem que é uma das mais assim, perigosas, mal dosadas, seria a insulina, né? O uso de insulina indiscriminado é pancada, né? Eu já tive uma experiência com insulina muito tempo. Já. Você mesmo? Já, na minha época de atleta, eu já tive uns episódios muito ruins com insulina. Caraca. Todo atleta de alto nível, ele vai querer atingir lugares que é perigoso, é arriscado. Caraca. Tive uns episódios com insulina muito... Coisa que eu tive de estar numa competição antes de competir, num dia antes de competir. E eu tomei insulina porque eu ia fazer um processo de carb up. O que é isso? Rapidamente falando. É um processo que você toma insulina e a insulina vai fazer com que todo o alimento que você esteja comendo seja transportado para o seu músculo, né? A insulina faz isso.
Só que ela mal dosada, você comendo pouco, o que acontece, o efeito colateral disso é você ter pra você ter ideia, ela suga até açúcar do seu cérebro. É aí que a pessoa cai com aquela confusão e não volta, entendeu? Eu tive um episódio que eu tomei insulina, eu tava no hotel, ia competir no outro dia. Tomei insulina, aí eu comi, fiz minha refeição. Aí tinha uma praia do outro lado do hotel. Eu falei assim, eu vou lá eu tinha tomado insulina, eu vou lá na praia, velho. Na hora que eu cheguei no meio da rua, eu desmaiei. Caraca, velho. Eu acordei dentro do hotel de novo com um amigo meu colocando bolo na minha boca. Pra comer. Pra comer. Isso fez eu voltar, senão eu já tinha... É, Punk, hein? Próximo. Isso é polêmica. Cortisol. Cortisol também. Cortisol também é um... Esse é um dos hormônios mais destrutivos que tem, eu acho, na gente. Porque é o cortisol que controla todo o seu lado emocional, né? Uma pessoa que é emocionalmente doente, ela tem níveis de cortisol elevadíssimos, né? E o cortisol elevado na pessoa, o que faz? Destrói massa muscular. Então a pessoa ela cria um processo de destrutivo nela através do cortisol que só faz ela ir cada vez por água abaixo. Porque primeiro se aumenta o cortisol. Se você passa um estresse, Ângelo, aqui com o pessoal, você está liberando muito cortisol. O que esse cortisol vai fazer? Ele vai quebrar a sua massa muscular. Por quê? Porque ele precisa de energia. Por isso que eu não trinco. O seu cérebro... É verdade. Não é alimentação, né? É por isso que eu não trinco, cara. É verdade. Tem tudo assim. Tem tudo a ver. O cortisol, ele quebra a sua massa muscular porque você se estressou muito e o seu cérebro precisa de uma energia para compensar esse estresse que você sofreu. Entende? Por isso que você pede doce quando você passa nervoso, você quer comer alguma comida gostosa, é o cortisol seu que está elevado. Próximo, último. Estrogênio. Estrogênio é o hormônio da mulher, né? Eu acho que esse daí é o cortisol da mulher, né? É a mesma comparação. Bom, vou perguntar agora de uma coisa. O que é mais fácil, mais difícil? Transformar um aluno em atleta ou emagrecer uma pessoa obesa? Nossa. Acho que são... Foi bem zaço essa aí. Eu acho que mais fácil ou mais difícil, você falou? O que é mais difícil? Você tem os dois na sua frente. Você precisa transformar um. O que é mais difícil? Olha, eu acho que com certeza a pessoa é obesa. Por quê? Eu vou explicar. Eu acho que a pessoa obesa, ela percorreu um caminho de toxicidade emocional, um caminho de descuido com si mesma, um caminho de desafeto consigo mesma, um caminho que envolve muitas coisas. Geralmente uma pessoa que é obesa, ela está naquele estado ali não só por uma parte fisiológica e do organismo dela. Geralmente vem-se com um trauma. Pessoas que teve um ambiente familiar ruim, pessoas que teve um trauma na vida ruim, uma perca de alguém, uma perca de parente. Então, geralmente, o estado, quando você vê uma pessoa obesa, traduz muito mais do que só você ver uma pessoa que gosta de comer. Aquela pessoa, emocionalmente, ela é totalmente desequilibrada. Vai saber o que ela passou. Né? Então, curar esses traumas, desconstruir as crenças que ela desenvolveu, né, por todo esse caminho que ela percorreu, com a comida dando um conforto que ela precisava, é muito difícil. A gente está entrando num ambiente aí muito sensível e delicado. Agora, construir um atleta, agora falando do atleta, de uma pessoa inicial que quer ser um atleta, é muito mais fácil, porque a pessoa ela não desenvolveu traumas, né? A pessoa está partindo de um ponto zero. Então, você vai ensinar ela, às vezes, até fazer coisas que vai ser benéfica para ela, né? Então, a gente tá saindo de um início que é a pessoa se tornar atleta para algo que vai ser muito positivo para ela, de uma pessoa que está num estado muito, muito negativo, e você conseguir desconstruir isso. Eu acho que, então, ser obeso, emagrecer é muito mais difícil. Sabe que uma coisa que me chama a atenção é que, assim, conversando com você, dá uma visão totalmente diferente.
Quando você fala de personal trainer, você fala sobre a pessoa que vai, cara, te orientar a você fazer o exercício correto, executar repetições, cara, te falar o momento certo de você aumentar o peso, enfim. E batendo esse papo com você, eu vejo que, cara, você não transcende só nessa questão. Você fala muito sobre o momento da pessoa, a cabeça, o que ela quer. Você falou agora sobre a questão emocional, o porquê. Antes da gente começar o programa, a gente batendo um papo, você e o Ângelo falando ali, você trabalha muito nessa parte, não Sim. só do físico, do exercício, mas da pessoa em si, né? E a gente teve um convidado que, cara, deu a opinião dele sobre a questão do personal trainer, né? Bem rasa, por sinal. A gente vai subir o VT, e aí eu queria sua opinião. Primeiro, te parabenizar da forma que você exerce sua profissão. Obrigado. Né? Muito bacana. Cara, tô muito feliz de escutar isso de você. Legal, obrigado. E a sua opinião sobre esse VT aí. Vamos lá. Beleza? Solta aí. o VT. Não sou contra personal, não sou contra, mas eu entendo que assim, ó, quando eu fui estudar sobre treinamento e eu consegui entender que, cara, cada pessoa vai evoluir de um determinado tempo e tem pessoas que ela precisa de um volume de treino maior. E quando você oferta para uma pessoa 1 hora a aula, às vezes, cara, a pessoa precisa de uma demanda um pouco maior, ela precisa de um sei lá, cara, de um cuidado maior para ela conseguir evoluir. E a pessoa que sempre fica numa zona de conforto. Não tô falando que todos os profissionais são assim, mas, cara, a maioria, cara, mais conversa do que treino. É um forte, né? E aí, o que você acha sobre? Cara, é triste de dizer, mas tem partes que ele fala aí que realmente eu concordo. Tem partes que ele fala que eu realmente concordo. Como toda profissão, primeiro eu acho que a gente tem que falar que como toda profissão existe as pessoas que sabem trabalhar, das pessoas que estão em desenvolvimento. Vou falar que não sabe trabalhar. Tem uns que não sabem, não quer mesmo, né? Tem que estar de gaiato aí na profissão. Mas eu acho que assim, na minha opinião, o que ele falou em relação a 1 hora, né, evoluir, a gente tem que contextualizar muito bem os perfis que a gente tem dentro da academia. Tem pessoas que estão ali, cara, inicialmente, se adaptando à musculação, né? Então essa pessoa, 1 hora para ela vai ser ótimo, vai ser excelente. Você não queira fazer uma evolução para um cara que tá precisando só se adaptar à academia. Então, já é uma coisa que eu acho que abre muito parênteses e é meio fora de contexto o que ele está falando. Né? Agora, quando a gente entra no âmbito de realmente evoluir um físico, e você falar de 1 hora treinando, a gente está falando de uma classe de pessoas que já treinam e querem partir para algo mais estético, querem partir para um resultado fora da média. Quando a gente entra nesse ambiente, realmente 1 hora é difícil você conseguir esse resultado. Só que um personal trainer bem qualificado, ele vai passar o treino que é importante para o aluno dele junto a 1 hora e ele pode delegar uns 20 minutos, 30 minutos a mais de exercício. Eu faço isso muito com os meus alunos. Falo, ó, existe... Uns não seguem. Tipo um tal de Ângelo, por exemplo. Eu faço isso com os meus alunos. Eu falo assim, ó, existe um grosso no treino que você precisa evoluir, que eu preciso estar com você. O refinamentozinho final ali, eu quero que você faça isso desse jeito. Delega, entendeu? Não precisa ser só 1 hora. Você dá 1 hora importante que você precisa estar com o cara, e o que precisa desenvolver ali, 20, 30 minutos a mais, delega para o cara fazer. Não fica em algo taxado só de 1 hora, entende? Sim. Até uma dica que eu dou para os personagens aí, eu acho que se você realmente quer colocar um resultado extra no seu aluno, faça isso. Não fica se pautando só 1 hora, porque realmente 1 hora para você conseguir resultado além da média é bem difícil, né? E realmente, que nem eu falei, como toda classe de profissionais, tem os bons e tem os ruins, né? Tem galera que também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que tem gente que contrata o personal para conversar. Tem muito isso, mas eu também tenho a opinião que assim, o aluno, ele sempre vem de uma maneira crua para você. O fato de você desenvolver a mentalidade de compromisso, de treinar bem, de largar o celular, de se desenvolver bem na academia, o melhor que ele pode fazer é com você personal. E o Thiago, ele usa o relógio. O tempo de descanso é no relógio. Ele cronometra. Ele faz 1 minuto. Aí na última ele fala, não, vamos descansar mais que você vai pegar mais peso. É 2 minutos de descanso. Então ele cronometra. Não tem pouco tempo de conversa. Preciso soltar o VT, outro VT, porque a gente tá num tempo muito escasso aqui, cara. E já precisa ir. Solta o último VT.
Então tá bom. Ok, então voltando aqui. Aprofundar esse assunto, que esse assunto tem bacana. Dá pra falar mais precisamos ir. Só. Tá. Sim ou não? Monjaro e Tzerpatida, sim ou não? Sim, eu acho que é os dois. Os dois é a mesma coisa, né? Monjaro o Monjaro não. É o nome, né? Retratutida ou Tzerpatida, sim ou não? Cara, eu sou da opinião seguinte. A Retratutida não saiu ainda, porque a empresa que desenvolveu o Tzerpatida tá ganhando muito dinheiro. Então eles vão colocar um produto que é melhor, sendo que um tá dominando ainda, tá deixando eles assim, sabe? Eles não vão fazer esse backup. Não vão fazer, não agora. Mas o Retratutida já existe, a galera já acessa e... Tem uma galera muito já melhor, usando, né? Então, a indústria, né? A gente tem, existe a evolução da medicina e a melhora da saúde, mas você vê como a industrialização terrorista, ela é forte. Tem isso, né? Nossa Senhora. Peptídeos. Esse daí. Sim ou não também? Tá saindo um monte, cara. Tá, tem muita... Ô, Ângelo, tem muita coisa que tá saindo, mas tem muita bobeira, mano. Tem muita narrativa. Na minha opinião, a Tzerpatida e a Retratutida, elas trouxeram um avanço tão grande nesse nicho que a galera aproveitou esse avanço e trouxe esses peptídeos juntos. O que acontece quando a galera fica muito deslumbrada? Fala, caramba, eu acho que tem algo melhor. É a internet, né? Aí vem o peptídeo disso, daquilo, sendo que o que funciona é 2 ou 3. Entende? E a galera fica testando, né? Testando. Mas, na minha opinião, peptídeo mesmo é a Retratutida e a Tzerpatida. Fechado, Marcelão? Fechado, é isso. É assim. Eu ficaria 2 horas com o cara aqui, né? Também, não, tinha pago mesmo. É o seguinte, tem aluno esperando. Enfim, não, mas dá pra fazer outro episódio depois. Vamos fazer. Pô, maior prazer. Não, a gente tem que combinar. A gente tem que chegar no shape e chamar ele pra vir. Legal, hein? Pô, vamos fazer um lá na academia, visitando você dando um treino, fazendo um vídeo lá. Vamos. Não sei se a academia deixa, porque claro que agora deixa. Nós vamos ter um quadro que é o Juntos Somos Mais Fortes, visita a sua empresa. Então a gente vai até a empresa da pessoa, mostrar a empresa da pessoa, fazer várias perguntas e colocar os quadros aqui. Top, fechado? Top, fechado, vambora. Tiagão, quero muito te agradecer, cara. Sei que seu tempo tá apertado. Imagina, irmão. Cara, você continua esse cara aí obrigado, prazer, que estuda, que passa informação, não se preocupa só com a grana, mas também com a evolução. Continue me dando broncas. Com certeza. Tá dando resultado. Fechado? Então é isso, cara. Fechou? Quer mandar um beijo, um abraço? Não. Quem quer te seguir, ser seu amigo, te contratar, onde te acha? Minhas redes sociais, Thiago Lins Pro Coach, e isso é meu Instagram, né? O meu YouTube é IFBB Pro, Thiago Lins. Adiciona lá, só de você curtir, comentar, compartilhar, seguir, já tá me ajudando aí. E se quiser me contratar como profissional, nas minhas redes aí tem os meus directs, toda essa... Dizem que, seguindo o Thiagão, você já tá mais próximo do shape. É isso aí. Fechado? Marcelão, grande abraço. Mais uma vez. Isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. Siga a gente nas redes sociais. YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast. Instagram, Juntos Somos Mais Fortes, oficial, Ângelo B Oficial, Marcelo Francelino Oficial, Thiago Lins Pro Coach. E se não tem tempo de assistir a gente, coloca o fone de ouvido, escuta a gente lá no Spotify e também no Deezer. O peso mais difícil de levantar quem nunca treinou, que esteve na academia, é estar na decisão de vencer a si mesmo todos os dias, cara. É isso aí. Thiagão, Marcelo, técnica maravilhosa. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau, até a próxima. Bora. Valeu. Boa!